Olá, eu sou a Selva e esse semestre estarei com vocês na disciplina Biomecânica, juntamente com o Luiz Fernando, a Rafa e a Patrícia. Bom, essa aula é para mostrar para vocês os primórdios do porquê do ensino da biomecânica no curso de Educação Física. Bom, vocês têm que ter clareza que essa disciplina faz parte da constituição da formação de vocês, então já é a primeira obrigação. A segunda, porque ela fala sobre uma circunstância muito importante para a educação física e para o licenciado em educação física, que é o movimento. Por isso que biomecânica é a mecânica da vida, ou seja, a mecânica do movimento. Como é que nós realizamos o movimento? Por uma série de organizações neurais e musculares, que vocês viram na disciplina Bases Cinesiológicas do Movimento Humano. Beleza, mas quais são os outros fatores que também interferem? E quais são os fatores mais relacionados ao sucesso? Por exemplo, um corredor de 100 metros ganha a prova quando ele faz esse percurso num tempo menor, ou seja, quando ele tem uma maior velocidade. Esse é um conceito importantíssimo em biomecânica, ou seja, a velocidade. E nós veremos daqui a pouquinho como é que nós vamos trabalhar esse conceito na biomecânica. Quero fazer ressaltar um ponto muito significativo. A biomecânica ela leva em consideração muito da física e ela tem como suporte também alguns conceitos que eu chamo de ferramentas matemáticas. Entretanto, não é a física total, não é a física dura, é a física ajustada. A gente vai ter que tomar cuidado um pouquinho quando nós formos resolver problemas que vão levar em consideração, por exemplo, o deslocamento e a distância percorrida. Um físico vai resolver o problema de uma forma, nós vamos resolver o problema de uma forma um pouquinho diferente. Mas é só para deixar vocês um pouquinho preocupados, não diria, mas assim, interessados no que nós vamos falar, ok? Eu estou mostrando aqui para vocês a sequência, o conceito que eu já disse, mecânica da vida. Por que estudar? Primeiro, né, como eu já disse, ela faz parte do nosso currículo, e segundo, porque ela nos dá ferramentas para explicar como é que nós devemos proceder quando um menino, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, tem uma performance, aqui entendida como comportamento observável, tem uma performance que é muito boa, ele ganha a prova, mas ele tem variações durante a prova. Então, por conta dessas variações, ele tem uma resposta, um processo diferente para chegar ao mesmo produto, ou seja, ganhou a prova. Mas como ele ganhou? Vou dar um exemplo. Quando a gente sai para uma prova de 100 metros, tem um tiro de saída ou de partida, a gente sai de uma posição parada, ou seja, a velocidade ali é igual a zero. Quando ele sai, até ele começar realmente a acelerar, um outro conceito que nós também veremos nessa disciplina, a acelerar e aí então manter uma velocidade mais alta, vai demorar um pouco. Então, às vezes, um sujeito, ele tem o mesmo tempo, gasta o mesmo tempo numa prova de 100 metros, mas ele tem comportamentos diferentes. Isso é muito interessante porque a gente percebe que a prova de 100 metros ela pode ser dividida em várias etapas. A saída, o percurso do meio da prova e ao final da prova. Então isso, quando a gente entende a física, quando a gente entende a biomecânica, a gente tem processos diferenciados para trabalhar e ensinar esse menino como ele vai dosar a velocidade dele, como ele vai dosar a aceleração dele e como ele vai, ou provavelmente pode vir a chegar em primeiro lugar ou em último lugar. Então nós veremos isso na biomecânica. E uma outra coisa muito interessante também, que as pessoas que trabalham com atletismo, principalmente com lançamentos e arremessos, ela precisa ter um conhecimento muito grande de biomecânica para saber o seguinte: qual o ângulo que eu vou arremessar o meu dardo? Em que ângulo eu vou arremessar o meu peso ou lançar, né? Essa denominação de lançamento e arremesso, ela tem variações. Dependendo de que país e de qual professor, lançamento para um determinado tipo de implemento e arremesso para o outro. Mas isso não vem ao caso nessa disciplina. Mas é só para vocês saberem qual é o ângulo mais certo de fazer um movimento, ou mais adequado para fazer esse movimento para ter sucesso. Isso a gente vai ver numa outra aula. Mas basicamente aqui então, nós vamos fazer uma introdução e falar sobre, primordialmente, prestem bastante atenção quando for esse ponto, sobre deslocamento, distância percorrida e velocidade. Então vamos lá. Algumas ferramentas matemáticas que nós vamos precisar ter conhecimento prévio. Não tenho o menor intuito de ensinar vocês sobre isso. Eu tenho o intuito de lembrar, caso essa aula não seja suficiente, procurem o colega, procurem o tutor, para que vocês possam ter um conhecimento melhorado. Aqui é basicamente uma lembrança do que já foi aprendido e por isso meu foco não é esse.
Então vamos lá, ordem das operações. Quando eu tenho uma operação de multiplicação seguida de uma operação de subtração, primeiro eu resolvo a multiplicação para depois resolver a subtração. Então, 3 vezes 4, 12, menos 2 igual a 10. Eu não subtraio para depois multiplicar. Do mesmo jeito, quando eu tenho divisão e soma, eu realizo a divisão para depois somar. Então, 15 dividido por 3, 5, mais 1 igual a 4. Então, percebam, primeiro eu faço as multiplicações ou divisões e depois as subtrações e somas. Isso aqui é muito importante para alguns problemas que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Uma outra coisa também que devemos lembrar, sinais. 3 menos 3 é igual a 3 mais 3, que é igual a 6. Quando eu tenho menos com menos, dá mais. Assim como eu tenho mais com mais, dá mais do mesmo jeito. Agora, detalhe, quando eu tenho 3 menos mais 2, é igual a 3 menos 2. Então, só para lembrar, menos com menos igual a mais com mais, mais, e menos com mais ou mais com menos é igual a menos, ok? Uma outra coisa também muito importante para a gente nessa disciplina: soma e subtração de frações. Quando eu tenho 1/2 mais 1/4, eu não posso somar, bom, primeira coisa, né? Numerador, denominador. Eu não posso somar frações que tenham denominadores diferentes. Então eu tenho que fazer uma coisa chamada mínimo múltiplo comum. E o que é mínimo múltiplo comum? É um número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Por acaso, o mínimo múltiplo comum daqui é 4. Então, 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Então, vai dar 3 quartos. Se ficou um pouquinho mais complexo para vocês esse procedimento de soma aqui de frações, dê uma procurada no ensino médio, procure o seu tutor, mas é só para vocês entenderem que eu tenho que fazer mínimo múltiplo comum quando eu tenho o quê? Denominadores diferentes, tanto para somar quanto para subtrair. Isso aqui é importantíssimo num probleminha que a gente vai ver daqui a pouquinho, de um nadador ou de uma criança que está nadando em um rio, que tem uma correnteza, ok? Beleza. Regra de 3. Regra de 3 é uma coisa, é um procedimento matemático que às vezes os alunos da educação física não gostam muito, mas ela é essencial. Bom, se eu tenho uma pessoa que consegue suportar 5 quilos, quando eu tenho 2 pessoas, quantos quilos elas vão poder suportar? Então essa regra de 3 é mais fácil, né? Vai ser 2 vezes 5, 10, dividido por 1, 10 quilos. Isso aqui é fácil. Essa regra de 3 é fácil. Agora tem uma regra de 3 que a gente tem que tomar muito cuidado e que é motivo de vários erros em procedimentos vinculados à educação física. Bom, prestem atenção. Quando eu trabalho uma intensidade de 100%, quer dizer que eu estou no meu limite máximo. Eu estou a 100%. Então vamos supor, bem hipoteticamente falando, isso é impossível para mim, mas vamos supor que a 100% eu corra 100 metros em 10 segundos. Gente, é impossível, eu sei, só estou dando uma suposição. Beleza, quando eu vou correr a 80%, os mesmos 100 metros, eu corro num tempo X. Se a gente fizesse pela regra de 3 antiga, o que ia acontecer? Esse tempo aqui ia ser menor. Não pode. Eu não posso ter um tempo menor que 10 segundos numa corrida de 100 metros se eu estou a 80%. 80% quer dizer que eu estou mais lento, mais lenta. Não posso. Então, nesse tipo de situação, ao invés da gente fazer do jeito que a gente fazia antes, a gente vai fazer a multiplicação nesse sentido. Então, eu vou fazer 100 vezes 10, 1000, dividido por 80.
ok? Façam essa divisão, eu estou sem máquina de calcular aqui, e se eu fizer essa continha aqui, vai demorar um pouquinho. A única coisa que eu já adianto, que você pode cortar esses zeros. Então vai ter que dar um tempo maior que 10 segundos. Por quê? Porque eu estou a 80%. Entende? Então prestem atenção. Quando eu trabalho nesse tipo de situação, eu não faço a regra de 3 em X, eu faço a regra de 3 direto. Tranquilo? Então vamos lá. Outro ponto também muito interessante. Transformações. A gente fala muito em velocidade, a gente fala em quilômetros por hora, metros por segundo. Então, olha só. Primeira coisa, 1 quilômetro. 1 quilômetro é igual a quantos metros? Porque normalmente são essas duas determinações que a gente utiliza mais na biomecânica. Tem quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro, mas a gente só usa o quilômetro e o metro mesmo. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, obviamente, 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Tranquilo. 1 hora é igual a 60 minutos. A gente faz a representação com um tracinho aqui em cima. E 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, se 1 hora é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos, 1 hora é igual a quantos segundos? É só multiplicar, vai dar 3.600 segundos. Então, a gente já tem duas observações aqui bastante interessantes. 1 quilômetro é igual a 1000 metros, e o inverso também acontece, que 1 metro é igual a quilômetro baixo, ou seja, 1 metro, eu tenho que contar o quê? 10 a menos 3. O que é 10 a menos 3? Quando eu tenho 1 quilômetro, eu não multiplico por 10? Por 100? Por 1000? Então, aqui, ó, é 1 vezes 10 elevado à terceira potência. O que é isso? O que é 10 elevado à terceira potência? 10 vezes 10 vezes 10. Então, o metro é o contrário. Concordam? Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 0. Isso aqui é 1 metro é igual a 0,001 quilômetro. Sim? Se tiver dúvidas, só procurar o tutor ou olhar a aula de novo. Volta lá no ensino médio, porque como eu disse, eu não tenho o intuito de ensinar, só para lembrar um pouquinho qual o procedimento. Beleza? Ok. E uma coisa muito interessante, sempre, cuidado, normalmente é quilômetros por hora ou metros por segundo. Só que eu já vi em algumas provas, inclusive para professores da rede estadual aqui em Minas Gerais, eles misturarem, colocarem quilômetros por segundo ou quilômetros por minuto. Cuidado, normalmente quilômetros por hora. É o certo, é a determinação internacional, mas às vezes as pessoas gostam de provocar um pouco de problema na vida das pessoas e trocam isso aqui, mas normalmente é assim, quilômetros por hora, metros por segundo. Por exemplo, a média de velocidade de ótimos corredores de 100 metros é 100 metros não, é de 10 metros por segundo. Como eles demoram 10 segundos, eles cumprem os 100 metros. Tá? Então a velocidade média deles, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora uma coisa que causa muito problema e é a primeira distinção que a gente vai ter em termos de biomecânica e física, tá? É uma coisa chamada, ou uma circunstância chamada deslocamento e distância percorrida. Vamos lá. Eu sou corredora de 400 metros. E a pista que eu tenho disponível aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora é uma pista de 400 metros. Então, eu vou correr 400 metros numa circunstância normal. O que acontece? Vamos supor que aqui seja a pista. Tá? Vou trocar a caneta, que essa não está boa. Então, não reparem os meus desenhos, prestem atenção no que eu estou dizendo, que de desenho eu não entendo nada. Então, aqui é a pista. A saída é aqui. Se eu tenho uma pista de 400 metros e eu sou corredor de 400 metros, eu saio daqui e volto aqui. Concorda? Olha só.
A distância percorrida, ou seja, a distância que efetivamente eu cumpri, de quanto que é? Corrida de 400 metros, 400 metros. Distância percorrida. Distância percorrida igual a 400 metros. Mas o deslocamento? Aí na física a gente tem uma circunstância muito interessante. Deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Então isso para a física é o deslocamento. Beleza. De onde que eu saí? Aqui. Aonde que eu cheguei? Aqui. Então o deslocamento é zero. Quando você está na piscina e você tem uma piscina de 50 metros e você vai cumprir um espaço, vai cumprir uma prova de 50 metros, você está na piscina de 50 e vai cumprir uma prova de 50. Então você sai daqui e chega aqui. Beleza? Distância percorrida, 50 metros. Deslocamento, 50 metros. Agora, se for uma prova de 100 metros na piscina, uma piscina de 50 metros, vai e volta. Distância percorrida, 100 metros. Deslocamento, zero. Entendem a diferença, então, de deslocamento e distância percorrida? Para nós, professores de educação física, é muito mais importante a distância percorrida. Porque nós vamos fazer um probleminha daqui a pouquinho, que o deslocamento vai ser igual a zero. Mas a distância percorrida é enorme. Então, isso causa um transtorno para quem não conhece as variações em termos de física e educação física, ou seja, biomecânica. Tá? Uma outra coisa muito interessante. A maratona, 42.195 metros. Em grande parte das vezes, a maratona, né, ela tem uma saída de um ponto, tá? Então o sujeito sai aqui, aí vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta e chega aqui. Distância percorrida, 42.195 metros. Ou 42,195 quilômetros. Já fizemos a transformação aqui. Agora, qual o deslocamento? É a distância desses dois pontos aqui, que pode ser 1 km, 2 km, 3 km, 100 metros, 400 metros. Entende que a diferença entre os pontos inicial e final, ou melhor dizendo, final e inicial. Sim? Então, cuidado que às vezes a física, quando vai resolver o problema em termos de desgaste energético do meu aluno que saiu de um ponto e foi para outro, ela vai considerar o deslocamento, a gente vai considerar a distância percorrida. Cuidado com isso, vamos fazer o exercício sobre isso, podem ficar tranquilos. Uma outra coisa muito interessante também é com relação à saída de um ponto. Então, o meu marco zero significa o marco onde eu comecei a marcar a quilometragem. Então, o meu marco zero pode ser aqui, ó, zero. Agora, olha só, se eu vou para cá, da esquerda para a direita, esse sentido é dito positivo. E se eu vou para cá, o sentido é negativo. Vou explicar melhor. Vamos supor que uma determinada estrada comece na fazenda do senhor Joaquim. Lá é o ponto zero. Porque o senhor Joaquim é o que tem mais dinheiro, é o que está colocando asfalto, então ele é que manda. Então o ponto zero é na minha fazenda. Beleza. Só que a fazenda do senhor Joaquim está aqui, ó. Tem fazenda para cá e tem fazenda para cá. Ou a escola do senhor Joaquim é aqui. Tem outras escolas para cá, à direita da fazenda, e também tem escolas à esquerda. Aqui é o marco zero, e quando eu ando 500 metros, eu chego à fazenda do senhor Joaquim, tá? Ou a escola do senhor Joaquim. Agora eu vou chegar na escola onde a Selva trabalha. A distância entre as duas é de 500 metros. Mas também tem a escola do Luiz Fernando. A escola do Luiz Fernando está aqui. A distância também é de 500 metros. Olha como é importante o sinal aqui. Quando eu viro e falo assim, eu estava na escola do senhor Joaquim e eu andei 500 metros. Eu cheguei em qual escola? Pois é, eu cheguei na da Selva ou na do Luiz Fernando? Aí eu viro e falo o seguinte, você andou 500 metros no sentido positivo. Em que escola eu cheguei? Na escola do Luiz Fernando. E se eu andei 500 metros no sentido negativo? Eu então cheguei na escola da Selva.
Esse negativo é só para dizer se é a esquerda ou a direita, não negativo, né? Positivo, negativo, é para dizer se eu fui para a direita ou para a esquerda da escola que eu tenho como marco zero. Sim? Nós vamos fazer um probleminha agora sobre isso. O pretinho é bom, mas ele custa para sair. Mas a gente dá um jeitinho. Uma das coisas que eu vou falar nessa disciplina para vocês também é força. Força é igual a massa vezes aceleração. Aqui eu estou falando força para apagar o quadro. Tá? Então vamos lá. Eu tenho o marco zero e tenho o ponto A, que está distante desse marco zero, a 100 metros. Tenho o ponto B, que está a 300 metros. Então, se eu saio do marco zero e vou até o A, vamos colocar aqui o primeiro ponto, ou ponto 1. Se eu vou do ponto 1 ao ponto A, eu andei 100 metros. Se eu vou do ponto 1 ao ponto B, eu andei 300 metros. E se eu sair do ponto A e for até o ponto B, eu andei o quê? 300 menos 100, eu andei 200 metros. Então, até agora eu estou falando deslocamento igual a distância percorrida. Agora está fácil. Mas, muitas vezes, a gente faz o seguinte. Prestem atenção agora. Eu saio do ponto 1, vou para A. De A, eu vou para B. De B, eu volto para A. Então, eu saí daqui, vim para cá. Daqui, eu vim para cá. E depois eu fiz esse movimento. Então, olha só. Então, 1 a A, 100 metros. A para B, 200 metros. B para A, 200 metros também. Só que, lembra que eu falei com vocês? Menos 200, porque eu estou indo da direita para a esquerda. Ok? Tranquilo. Se eu for levar em consideração a física e virar para vocês e falar assim, qual a distância percorrida total? A distância percorrida total é na física, hein? Na física. Saí do marco 1 e cheguei ao ponto B. Não é o final aqui? 1 e B? Então, é a posição final menos a inicial. Esse seria o meu deslocamento. Mas não é a distância percorrida. Esse deslocamento aqui, ó, interessa a quem? Ao físico, mas não interessa ao professor de educação física. Interessa efetivamente a distância que ele percorreu. Então, ele percorreu o quê? 100, 200, mais 200, 500 metros. Aqui daria 300 metros. Entende por que eu falei que às vezes a gente faz ajustes na física? O interessante pra gente é a distância percorrida. Porque se eu for levar em consideração, daqui a pouquinho a gente vai ver isso, a velocidade dele aqui, ó, que velocidade é igual a espaço sobre tempo, se eu for levar em consideração a velocidade dele aqui, ele demorou o mesmo tempo e cumpriu um espaço aqui pequeno e aqui maior. Então a velocidade dele aqui seria menor do que efetivamente ele desenvolveu. Então cuidado com isso. Aqui mostra então a importância de eu saber por que é menos 200, porque está no sentido contrário, que eu dito positivo. E por que a gente deve levar em consideração não o deslocamento, mas sim a distância percorrida, ok? Ficou confuso ou ficou confusa? Volte um pouquinho, reveja, releia, procure os tutores, que aí vai ficar com certeza muito mais fácil, tá? Então nós falamos sobre essa relação e essa distinção em alguns momentos de deslocamento e distância percorrida. Isso também é muito importante, né? Como praticante de natação e como professora de natação que muito tempo fui, quando a gente vai fazer preparação para os nossos alunos para a travessia marítima. O que é isso? Travessia marítima é quando você está no mar e você vai sair de um ponto e ir para o outro ponto. Então, olha só, muito comum isso. Você sai daqui e vai, o ponto final é aqui. Aí eles falam assim, olha, é um percurso
de 10 km. Beleza, 10 km em linha reta. Quem nada em linha reta? Ninguém. Ainda mais se tiver marola, se tiver correnteza, você não vai nadar. Então a gente fala que quem vai nadar 10 metros em mar aberto, porque em piscina não tem jeito. Em mar aberto você vai ter que treinar mais do que 10 km. Quer dizer, o percurso, a distância entre um ponto e o outro é de 10 km. Perfeito, é mesmo. Mas você não vai nadar só 10 km. Selva, tem jeito de ser menor? A distância percorrida, o deslocamento? Desconheço. Sempre igual ou maior, ok? Isso então, prestem atenção para quem for trabalhar com a natação e para quem for fazer parte de caminhadas, que eles falam assim, o percurso é de 12 km. Mentira! Normalmente é muito mais. Por isso é que às vezes você treina 12 km, né? Aí que você faz os 12 km, já está morrendo, e aí quanto falta? Falta mais 5, você não consegue terminar a prova, tá? Então prestem atenção, que é por conta desses conhecimentos de biomecânica que fica mais fácil, mais tranquilo de você trabalhar, tanto com o seu aluno, como com você também. Uma outra coisa interessante, que eu já comentei um pouquinho, é sobre velocidade. Velocidade é igual ao espaço sobre tempo. Então, se eu tenho uma corrida de 100 metros, espaço, e demorei 10 segundos, olha, de novo, né? Eu não falei que era metros por segundo ou quilômetros por hora? Então, se eu tenho uma prova de 100 metros e demoro 10 segundos, qual é a minha velocidade? Aí a minha velocidade média, tá? A minha velocidade média é igual a 10 metros por segundo. Sim? Essa é a forma da velocidade. E essa forma, os probleminhas aqui são básicos, só que temos problemas que são mais complexos. E eu vou falar justamente sobre esses problemas mais complexos daqui a pouquinho. Vou mostrar um problema para vocês, levando em consideração aquela forma de velocidade igual ao espaço sobre tempo, que quando os desavisados ou os impacientes leem o problema, tipo assim, não tem dado suficiente para obter uma resposta. Vou mostrar para vocês que tem sim. Vamos lá. Eu tenho um determinado percurso que meu aluno vai subir o rio e ele vai descer esse rio. Primeira coisa que vocês têm que ter clareza aqui, o lugar de onde ele sai é o lugar onde ele chega. Então, deslocamento igual a zero, mas qual é a distância percorrida? É isso que a gente vai ter que descobrir. E ele demora para subir 10 horas. E demora para descer 4 horas. Mas Selva, por que essa diferença? Gente, olha só, ele está subindo o rio. Normalmente a correnteza do rio é para baixo, não é? Ele está subindo, então ele tem que ir contra a correnteza, ok? E para descer? Para descer tem aquela máxima, para descer todo santo ajuda. Beleza, o santo ajuda e a correnteza também. Então eu estou oferecendo esses dados para vocês e pergunto, qual a distância percorrida? Não tem como eu fazer, Selva. Olha só, eu só tenho tempo aqui. Não sei. Sabe sim. Olha só. Primeira coisa, eu disse para vocês que velocidade é igual a espaço sobre tempo. Ok. Segunda, eu falei para vocês que o espaço de subida é igual ao espaço de descida. E disse para vocês o tempo que ele leva aqui. Maravilha. Vou resolver com essas informações que estão aqui. Então tá, vamos lá. Primeira coisa, depois disso aqui. A velocidade que eu tenho aqui para subir e para descer, veja se vocês concordam. Pensem primeiro antes de falar assim que não é. A velocidade que eu tenho de subida, não é igual à velocidade do nadador menos a velocidade da correnteza? Então, eu vou nadar. A velocidade que eu tenho aqui, ó, é resultante da velocidade do meu nadador menos a velocidade da correnteza. Ah, e se a correnteza for maior do que a velocidade do nadador? Ele não sobe o rio. Então eu já posso afirmar uma coisa: a velocidade do nadador é maior do que a da correnteza. E a velocidade de descida? A velocidade de descida é ao contrário, né? Aqui eu tenho, para baixo todo o santo ajuda e a correnteza, eu tenho a velocidade de descida, é a velocidade do nadador, mais a de correnteza. Guardem isso aqui. Não vou usar agora, mas vou usar daqui a pouquinho.
Outra coisa, eu também disse que o espaço de subida é igual ao espaço de descida. Então vamos colocar isso aqui como x e isso aqui como x também. Sim? Outra coisa, eu tenho essa forma. Agora olha só, se velocidade é igual a espaço sobre tempo, vamos trocar? Tempo é igual a espaço sobre velocidade. Sim? E tem também que velocidade vezes tempo é igual ao espaço. Eu só mudei essa forma, só troquei essa forma. Se eu passo para cá, multiplicando, também posso passar para cá, dividindo. Eu tenho essas duas que eu chamo de subfórmulas. Não são subfórmulas, são fórmulas derivadas, originárias de uma maior. Velocidade é igual ao espaço sobre tempo. Isso aqui é igual a isso, isso aqui é igual a isso. Tranquilo? Tá bom. O que eu tenho agora? Qual a informação que eu tenho? Eu tenho tempo. Que tempo eu tenho? Eu tenho tempo de subida e tenho tempo de descida, não tem? Então tá. Tempo de subida é igual a quanto? 10. Tempo de descida é igual a quanto? 4. Perfeito? Então vamos lá, não tem essa forma aqui, ó. Tempo é igual a espaço sobre velocidade. Então olha só, o tempo de subida, 10, é igual ao espaço, que é x, não é? Já que é x aqui. Então 10 é igual a x sobre o quê? A velocidade que eu quero descobrir. Isso é o tempo de subida. Aí o tempo de descida. Quanto é? Tempo, espaço sobre velocidade. Quanto que é o tempo de descida? 4 é igual a x, porque o espaço é o mesmo, né? Dividido pela velocidade. Até aqui, fácil. Estão lembrando disso aqui? Então vamos lá. Subida. Eu tenho que 10 é igual a x sobre a velocidade. Qual que é a velocidade de subida? A velocidade do nadador menos a correnteza. Qual que é de descida? É o tempo, 4, que é igual a x, porque o espaço é igual. Velocidade de descida, nadador mais correnteza. Embaralhou tudo. Tá bom, vou fazer de novo. Olha só. Vocês têm a forma, velocidade é igual a espaço sobre tempo. Eu falei para vocês que quando eu subo um rio, e se eu consigo subir, quer dizer que a minha velocidade é maior que a da correnteza. Se é um rio que não tem correnteza, gente, por favor, né? Coopera comigo. Então, ó, velocidade do nadador menos a velocidade da correnteza. Por isso, então, sabe que o tempo de subida é maior? Exato. Porque a correnteza está freando o meu movimento, está diminuindo a minha velocidade expressa. Então, eu não consigo, eu mantenho, mas eu não consigo. E se tirar a correnteza? Aí eu vou nadar mais rápido. É por isso que quando você nada 100 metros na piscina, e você nada 100 metros para cima do rio, você vai ter, mesmo fazendo o mesmo esforço, você vai ter um tempo maior subindo esse rio ou essa cachoeira. Se é que dá para subir uma cachoeira, né, gente? Vamos combinar, tá? Então eu tenho que velocidade de subida é o nadador menos a correnteza e descida o nadador mais a correnteza. Eu só troquei a fórmula aqui, ó. Então eu passei o t para cá e o v para cá. Então o tempo é igual a espaço sobre velocidade. Qual que é o tempo de subida? 10. Qual que é o espaço? X sobre a velocidade. Ok. Qual que é de descida? 4. Qual que é o espaço? X. Igualzinho. E a velocidade. Se eu vi quando sair de um lugar e voltar para o outro, aí você não pode resolver dessa forma. É uma outra circunstância. Eu estou afirmando para vocês, olha aqui, que ele saiu daqui e voltou para cá. Ou seja, que o deslocamento é igual a zero. Então, em algum problema, eu posso falar o seguinte, ele saiu de um ponto e chegou ao mesmo ponto. Ou que no percurso de subida e descida, o deslocamento foi igual a zero. Então, vocês já sabem que é isso aqui. Ok. E aí, já que tem velocidade aqui, e eu disse que tipo de velocidade é essa, eu passei para cá. Ó. Então, eu tenho que 10 é igual a x sobre n menos c, e 4 é igual a x sobre, ou seja, numerador, denominador. Agora, tem uma coisa muito interessante. Quando eu estou aqui, eu posso passar para cá multiplicando. Ó, 10n menos 10c é igual a x. Concorda? Passei isso aqui para cá. E 4n mais 4c é igual a x.
O x não é igual aqui e aqui? Beleza, então eu igualo essas duas. Então, ó, 10n menos 10c é igual a 4n mais 4c. Por que você fez isso, Selma? Porque tem um x aqui e x aqui. O x, ele não tem os mesmos valores, vamos colocar assim? Eu saí e voltei para o meu lugar? Então, se isso aqui é igual a x, isso aqui é igual a x, então essas duas sentenças são iguais. Então, vamos lá. 10n, vamos passar o n para cá, menos 4, é igual a, já que muda, passa a ser positivo, 10c mais 4c. Toda vez que eu saio de um lugar e vou para o outro lugar, tendo a igualdade no meio, eu mudo o sinal. Então, 10n menos 4n vai dar 6n, é igual a 10 mais 4, 14c. O que significa isso aqui? Que 6 vezes a velocidade do nadador é igual a 14 vezes a velocidade da correnteza. Então, significa que a velocidade do nadador é maior que a correnteza. Claro, né, Céu? Porque se não fosse, ele não conseguia subir. Perfeito, isso mesmo. Então, nós temos aqui que 6n é igual a 14c. Eu estou preocupada em saber qual é a velocidade, que esse é o princípio dessa resolução, qual é a velocidade que ele demoraria aqui para descer o rio só pela correnteza. Que era a primeira questão que eu deveria ter falado, mas não falei, mas estou falando agora. Então, quanto tempo ele vai demorar agora para descer o rio só pela correnteza? Mas, Céu, por que você está falando só pela correnteza descer no rio? Gente, porque se for pela correnteza subindo, não tem como, né? Então, qual é a velocidade que ele vai desenvolver só pela correnteza? Ou seja, eu quero descobrir a velocidade da correnteza. Quanto tempo ele vai demorar só descendo pela correnteza? Ou seja, ele chegou aqui, está muito cansado. Agora ele quer descer sem fazer esforço nenhum. E, gente, boiar só uma coisa, a gente flutua, por gentileza. Então, o tempo que ele vai demorar flutuando para chegar até esse ponto. Vou descobrir agora. Então, eu quero saber o valor de um em relação a outro. Então, ó, n é igual a 14c sobre 6. Concorda? Quer dizer, a velocidade do nadador é igual a 14c sobre 6, que vai dar, eu fiz a continha antes, vai dar 2,33c. Então, n é igual a 2,33c. O que quer dizer isso? Que a velocidade do nadador equivale a 2 vezes 33 a velocidade da correnteza. Ou seja, a velocidade da correnteza é menor que a do nadador. Sim? Ok. Então, vamos olhar lá e vamos olhar aqui. Então, ó, eu tenho esse valor aqui. Ok. Vamos resolver o seguinte. 10 horas, vou passar aqui em cima, tá? 10 horas é o tempo que ele gasta para subir. E 10 horas é quando eu tenho o quê? N menos C. E 4 horas é quando eu tenho N mais C. Se eu descobrir o valor de uma ou de outra, tanto faz. Eu posso resolver de uma forma ou de outra. Bom, se você está falando que ele tem que descer. Quando eu estou descendo, eu tenho esse valor. Então, vamos usar isso aqui. Ó. Então, preste atenção aqui. A chave do problema está aqui. 4 é igual a N mais C. Quanto que vale N? 2,33. Concorda? C mais 1C. Não é isso? Isso aqui não é 1? Então, vamos lá. 4 horas é igual a 3,33C. Então, eu demoro 4 horas quando eu tenho 3,33C. E eu vou mostrar para vocês agora como é que eu vou resolver, ou seja, eu vou dar para vocês a resolução de quanto tempo eu vou gastar para descer somente flutuando. Tá? Vou só um minutinho para apagar o quadro. Você pode. Então, falávamos qual o tempo que vai demorar para o sujeito descer o rio somente pela ação da correnteza, ou seja, ele vai flutuar desse ponto até esse. E nós chegamos à resolução de que a velocidade do nadador é 2 vezes 33 a velocidade da correnteza, maior do que a correnteza então. Beleza. Então eu tenho
que o tempo que ele demorou para descer, ele, nadador mais a correnteza, foi de 4 horas, porque estava ele, nadador, com o valor de 2,33 mais a correnteza. Então, eu demoro 4 horas, porque eu tenho esse valor aqui de velocidade. Não tem metros, não tem quilômetros, é esse valor de velocidade, um indicativo de velocidade. Beleza. Eu quero descobrir, então, quanto tempo demoraria para só a correnteza. Ok. Eu tenho 4 horas com 3,33. Então, eu tenho 4 horas com 3,33. E se eu tiver uma correnteza, ou um valor de correnteza, ou só a correnteza? Eu vou demorar X. Tudo bem? Então, com valores de 3,33, ou seja, o nadador mais a correnteza, eu vou demorar 4 horas. Só a correnteza. É o valor de 1. É uma, porque é só a correnteza. Aqui eu tenho o nadador mais a correnteza. Ó, tá aqui. Se a gente fizer essa regrinha de 3 do jeito que a gente costuma fazer, então 4 vezes 1 dividido, vai dar um número que não faz sentido nenhum. Porque presta atenção. Se aqui eu tenho nadador mais correnteza e eu demoro 4 horas, se eu tiver só a correnteza, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? Mais tempo. Porque aqui eu tenho nadador mais correnteza. Eu quero só a correnteza. Então aqui vai ser aquilo que eu mostrei para vocês no início da nossa aula. Eu vou ter que multiplicar dessa forma. Então, vai ser 33,33 vezes 4. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 3, 12 e 1, 13, vai 1. 4 vezes 3, 12, com 1, 13. Então, eu vou demorar 13,32 horas. Certo? Agora, prestem atenção. Esse 32 aqui não significa minutos não, tá? Significa 32% de uma hora. Então, se uma hora eu tenho 60 minutos, 0,32 eu tenho quanto? Por isso, porque... Ah, mas seu é 30... Não, não é. Porque hora é em consideração 60 minutos. Se fosse 100 minutos, uma hora, tudo bem. Então, tem que fazer essa regrinha de 3 aqui. Ou então, responder assim, 13,32 horas. Essa regrinha de 3 é desse jeito, em forma de X. Tudo bem? Vamos agora para outros problemas. Bom, um outro problema agora. Prestem bastante atenção, porque a gente vai transformar muito das denominações ou muito das quilometragens que estão aqui, ou das metragens que estão aqui. Beleza? Nesse corredor, ele fez o percurso dele de duas formas distintas. No primeiro percurso, no primeiro trajeto, na primeira parte dessa prova ou dessa atividade que ele desenvolveu, ele percorreu 32,4 km ou 32,4 km a 3 metros por segundo. Ele cumpriu esse espaço aqui, ó. E o segundo trajeto, ele fez 40 minutos a 4 metros por segundo. Então, as duas questões. E depois também de velocidade média. Qual a quilometragem total que esse sujeito fez? Então, já sei de uma coisa. Primeira quilometragem, 32,4 km. A segunda, bom, ele fez 40 minutos a 4 metros por segundo. Não sei. Então, interrogação. E o tempo total? Primeiro, eu sei o tempo? Não. E o segundo, eu sei o tempo? Sei. 40 minutos. Então, eu tenho essas duas questões a resolver. Quanto tempo ele demorou para fazer isso? E qual a quilometragem, já que ele desenvolveu 40 minutos a essa velocidade? Beleza. Então, vamos lá. 30 metros por segundo é igual a quantos quilômetros? Por que eu vou fazer por quilômetro? Porque aqui está por quilômetro. Só para facilitar a minha vida. Quanto que é 30 metros por segundo? Eu esqueci de falar com vocês que tem uma transformação. Toda vez que eu trabalhar com metros para quilômetros, eu multiplico por 3,6. E toda vez que for de quilômetros para metro, eu divido por 3,6. Então, ó, 3,6 quando eu transformar metro para quilômetro. Multiplicar. E 3,6 dividir quando for para quilômetros para metro. Aqui é dessa forma. Vou explicar. Eu estou a 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Quero transformar para quilômetros por hora? Multiplico por 3,6. Então, vou fazer a continha aqui, ó. 3,6 multiplicado por 3. 6 vezes 3, 18, vai 1. 3 vezes 6, 9, com 1, 10. Então, 3 metros por segundo é igual a 10,8 quilômetros.
Agora vamos ver se é verdade mesmo? Quando eu transformo quilômetros para metros, eu divido por 3,6, não é? Então vamos dividir 10,6 por 3,6. Por incrível que pareça, vocês vão achar 3. Não é por incrível, realmente isso acontece. Tudo bem? Concordam com isso? Então olha só. Vou fazer as continhas de novo aqui, vamos ver. 3,6, 16, 18, vai 1, 9, 10. Vamos dividir 10,8 por 3,6. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, por 1, 10. Mesma coisa. Ah, eu tenho que tirar a vírgula aqui, tenho que tirar a vírgula aqui. Perfeito, tem. Sim? Então, tá certo. Então, eu tenho 3 metros por segundo vezes 3,6, então eu tenho 10,8 km por hora. Então quer dizer que esse sujeito aqui fez 32,4 km. Fez 32,4 km. Em quanto tempo? Não sei. Mas eu sei que para ele fazer 10,8 km ele demora 1 hora. Então, do mesmo jeito, essa regrinha é aquela fácil. Então eu vou dividir o quê? 32,4 por 10,8. Que vai dar 3 vezes 8, 24, 3 horas. Vamos ver se não dá? 10,8 vezes 3, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 1, 3. Ó, brilhante. Então, ele vai demorar tempo 3 horas. Então, eu já respondi a primeira questão. Ou a segunda, ou seja, já respondi uma. Quanto tempo ele demorou para fazer isso? 3 horas e 40 minutos. Como é que eu sei isso? Ele não demorou 3 horas para cumprir isso aqui? E não tinha falado já 40 minutos? Então, qual o tempo total? 3 horas e 40 minutos. Bom, salvei metade da questão. Então, agora, se ele demora 40 minutos e cumpre 4 metros por segundo, e eu demoro 40 minutos, eu tenho 40 minutos, quantos segundos? 1 segundo, 1 minuto. Para transformar minuto para segundo, eu tenho que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então eu tenho 40 minutos, são quantos segundos? Vamos fazer as continhas, tá? 40 minutos, quantos segundos? Já que 1 minuto, 60 segundos. Então é só multiplicar com esse valor. 60 vezes 40, 2.400. Concorda? 6 vezes 4, 24, um zero, outro zero. Então, o tempo dele foi de 2.400 segundos. O tempo dele aqui. Bom, ele demorou esse tempo. Se ele faz 4 metros em 1 segundo, quantos metros ele vai fazer em 2.400? Só multiplicar. 2.400 vezes 4, 0, 0, 16, 9.600 metros. Tranquilo? Beleza. Então aqui, 9.600 metros. Peraí, Celso, aqui está em quilômetro, aqui está em metros. Lembra? 1 quilômetro igual a 1.000 metros? Então, 9.600 metros é igual a 9,6 quilômetros. E para a velocidade média, como é que eu faria? Eu somaria esses dois e dividiria por isso aqui. Então, eu somaria a quilometragem é igual a x, dividido pelo tempo, que aqui fica fácil de eu somar, né? 3 horas e 40 minutos. Posso transformar tudo em segundos e transformar tudo em metros, ou então transformar em hora. Então, a velocidade média seria este resultado aqui. Vocês vão fazer e mandar para o tutor para ver se está certo, ok? Agora, um outro problema. Olha só, um skatista percorre metade do seu percurso a 10 km por hora e o restante a 15 km por hora. Ou seja, ele percorre metade a essa velocidade e a outra metade a essa velocidade. A tendência é vocês somarem e dividir por 2. Não pode, de jeito nenhum. Por quê? Porque
Porque olha só, se ele faz metade a 10 km por hora e a outra metade a 15 km por hora, ele não tem a mesma relação de tempo aqui. Se é o mesmo espaço com velocidades diferentes, o tempo vai ser diferente. Então, eu não posso somar e dividir por 2. Eu tenho que fazer um problema um pouquinho mais complexo. E aí eu vou mostrar para vocês como é que é. Então, vamos lá. Então, vamos supor que eu tenha esse percurso. Aqui é exatamente a metade. Então, ele tem o espaço e o espaço. Céu, por que você gosta de usar X? Porque é a letra que mais usada na matemática. Você pode usar SS, T e T, K e K, uma letra que vocês inventaram, mas tem que ser a mesma. Por quê? Porque o espaço é igual. Lembra que eu falei que ele fez metade e o restante? Se é metade e o restante, é outra metade. Concorda? E ele fez aqui a 10 km por hora e aqui a 15 km por hora. Então, a gente já tem uma informação aqui bastante interessante. Esse espaço ele fez em um determinado tempo, porque está na velocidade de 10. Agora, esse espaço, que é o mesmo daqui, ele fez numa velocidade, desculpa, num tempo maior ou menor? Menor, já que a velocidade dele é maior. Então tá. Velocidade é igual a espaço sobre tempo. Ou formulinha danada, hein? Resolve quase tudo. Beleza. Velocidade do primeira parte. Velocidade 10. Não é isso? Espaço e tempo. Velocidade 15. Espaço sobre tempo. Concorda? Ok. Então eu tenho essas indicações aqui. Agora prestem bastante atenção. Eu vou fazer um processo parecido com o que eu fiz no primeiro problema que a gente fez o subida e descida dos valores lá. Eu vou agora trocar. Olha só. Veja comigo. Esse tempo aqui, ó, eu passo para cá. Tempo é igual a espaço sobre 10. Concorda? Só troquei. E aqui, tempo é igual a espaço sobre 15. Então, eu já tenho uma informação interessante. O tempo que ele demorou para fazer esse espaço aqui, ó, é sobre 10. E o tempo que ele demorou a fazer esse espaço aqui é sobre 15. Então, eu já tenho a resolução do meu problema. Velocidade média não é os espaços percorridos, mas é sobre tempo. Qual que é o tempo do primeiro espaço? É sobre 10. Qual que é o tempo do segundo? Sobre 15. E quando eu falei com você, soma de fração, numerador, denominadores distintos, tem que fazer mínimo, múltiplo, comum. Qual é o mínimo, múltiplo, comum de 10 e 15? Números primos, 5, 15, 3, 5, 5, 5. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Mínimo múltiplo comum de 10 e 15 é igual a 30. Então, mais é igual a, vou somar aqui ainda, 30. 30 dividido por 10, 3 é. Mais 30 dividido por 15, 2 é. Então, vai dar 2 é igual a 5 sobre 30. Vou apagar aqui para ficar mais fácil. Beleza. Agora uma determinação na matemática. Toda vez que eu tenho esse tipo de representação, eu falo que 2 é igual a, eu inverto 30 sobre 5 Tá vendo? Isso aqui, ó, é igual a isso aqui, ó. Isso é igual a isso. 2 sobre 5 sobre 30 é igual a 2 vezes 30 sobre 5 Eu inverto. Ok? Então vamos lá. Vou passar daqui para cima. 2 vezes 30 é igual a 5 Vou apagar aqui. Dois vezes 30, 60 sobre 5
corta esse E, 60 dividido por 5, 60 por 5 vai ser igual a 1, 12. Tá certo isso? Tá, 12. A velocidade média dele é igual a 12 km por hora. Ah, mas então se eu somar 10 mais 15 vai dar 25, eu vou ter dividido por 2, vai ser 12,5. É igualzinho. Não, não é. 12 é diferente de 12,5. A verdade está aqui, não aqui. Mas se eu responder desse jeito, você me dá então alguma coisa, já que é bem próximo? Não, não te dou porque não é bem próximo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas são próximos, mas não dizem a mesma coisa. Tudo bem? Então, tem que fazer tudo isso. Vou ver direitinho se as contas estão certas. Taraná, 60, 12, isso mesmo. Então, não é para fazer a soma e dividir por 2. Esse problema foi dado para vocês, esse problema vai cair na prova, obviamente que não vai ser desse jeito, mas é com esse raciocínio, e quem errar, 0. Tudo bem? Então, me despeço aqui, novamente lembrando, né, dos tutores, o Luiz, a Rafaela e a Patrícia, ou Rafa, LF e Pati, fiquem à vontade para procurá-los. Muito obrigada, até a próxima.